Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Bom é estar na casa do Senhor. Os filhos da aliança se ajuntam aqui, atendendo à convocação do Senhor para esse dia. Estendo também esse bom dia, para os irmãos que estejam acompanhando a gente através de transmissão. Esperamos realmente que, sempre que possível, os irmãos estejam juntos aqui na casa do Senhor para adorá-lo. Gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé para a leitura da palavra do Senhor. Faremos esse momento de invocação ao Senhor no Salmo 149. Então faremos essa leitura de invocação nesse momento juntos. Salmo 149. Onde eu lerei o primeiro versículo e os irmãos os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo.
para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então, como diz aqui no primeiro versículo, aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo. Então, por isso que estamos aqui hoje, no dia do Senhor, para adorá-lo, em espírito e em verdade. Uma palavra de oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és glorioso, Pai. Estamos aqui hoje no Teu dia, Pai, dia do Senhor, para Te adorar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que nós somos, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, que chegue como um perfume agradável, Senhor, a Ti. E é com esse coração, Pai, quebrantado que nós estamos aqui para Te adorar e para Te buscar. Em nome de Jesus, é assim que nós Te oramos, Senhor. Amém. Continuemos em pé para adorar o Senhor. Vamos exaltar aquele que é o princípio de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que sustenta o universo e aquele que é o objetivo para o qual o universo foi criado. Nós fomos criados para a glória de Deus, por isso fica bem estarmos aqui exaltando o seu nome, é próprio, o ser humano ele foi criado para isso. Então, se existe um lugar onde nós cabemos, é diante do Senhor e reunidos em seu nome. Somos chamados por Deus a fazermos isso diariamente, sim. Muitas vezes nós falhamos, não é verdade? E somos tentados a falhar também coletivamente, a estarmos juntos aqui. Mas que Deus enche o nosso coração de desejo, de obedecer a sua ordem, de comparecermos diante dEle, de estarmos diante do Alfa e do Ômega, diante daquele onde a nossa vida está posta, onde o sentido da nossa vida encontra rumo, é diante desse Deus que é e que sempre será. Então, convido você a cantar e a confessar que esse Deus é o princípio e o fim.
Seja o nome do nosso Deus. Você pode assentar por um instante? Bom, irmãos, continuando a nossa série nova, Catecismo Maior de Westminster, vamos continuar esse momento de instrução, de aprendizado da nossa igreja, através do catecismo. Então, as perguntas de número 5 e de número 6. Vou ler as perguntas e peço que os irmãos, em uníssono, possam ler a resposta. Então, pergunta de número 5. O que as Escrituras revelam acerca de Deus? O que o homem deve crer acerca de Deus. O dever de Deus requer do homem. Pergunta de número 6. O que as Escrituras revelam acerca de Deus? As Escrituras revelam quem Deus é. Quantas pessoas e como ele os executa. A palavra de Deus revela quem Deus é. E aí, quando a gente se confronta e vê os atributos de Deus revelados na palavra dele, ao mesmo tempo que vemos quem Deus é, vemos o quanto que falta em nós, né? O quanto o pecado nos distanciou daquilo que Deus apresenta acerca dele para nós. Então, isso mostra o quanto nós precisamos ter esse momento de confessar ao Senhor aquilo que nós temos falhado, aquilo que não tem agradado a Deus. Por isso que eu peço aos irmãos nesse momento, um momento silencioso, de confessar o pecado diante do Senhor. Então, pense algo que aconteceu essa semana, algo que o Senhor aponte para você, o Espírito Santo mostre a você e que realmente tem sido uma falha, né? Que seja um incidente, não algo recorrente, como temos falado aqui. Então, um momento de oração silenciosa. Santo e maravilhoso Deus, eis o teu povo, Senhor, que está em tua casa, Pai,
coração quebrantado, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nós somos indignos, Senhor, pelo nosso pecado, somos indignos de tão grande amor, Senhor. Mas cremos, Pai, que o Senhor nos recebe, Pai, quando nós, de forma verdadeira, Senhor, com o coração arrependido, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, diante do trono da graça, Pai, para Te pedir perdão. Nos perdoa, Deus, por aquilo que temos feito, que tem manchado, Senhor, que não tem revelado o verdadeiro cristão, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada, Senhor, de refletir o Teu caráter, Senhor, de refletir aquilo que as Escrituras revelam acerca de Ti, que esse mesmo caráter, Senhor, que o Senhor revela na Tua palavra, nós possamos também, Senhor, refletir para o mundo, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos recebe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora, peço que os irmãos fiquem de pé, para que possamos ter um momento de adoração ao Senhor, confiantes de que o Senhor nos perdoa e recebe a nossa adoração. Vamos exaltar o magnífico e maravilhoso amor desse Deus que nos perdoa. Para nós, pecado é algo muito ruim. Agora imagine na ótica do Deus Santo, do Deus que é perfeito. Quando Ele olha o pecado, Ele vê o pecado num grau muito maior, num grau muito mais trevoso, muito mais sério, muito mais grave do que aquilo que nós conseguimos ver. Deus odeia o pecado. Contudo, Deus decidiu amar pecadores como eu e como você. Ele decidiu derramar da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia sobre o seu povo. Por isso nós somos chamados a responder ao perdão de pecados que Deus nos dá, cantando alegremente sobre os seus atributos. Então, vamos fazer isso agora. Deixando a glória no mais alto céu, humilde habitou entre nós. Eterna e inefável beleza, o verbo de Deus Criador, de própria vontade se manifestou. Magnífico, maravilhoso amor. As aves do céu alegram-se com tua voz. Bondade e misericórdia renovam-se a cada manhã. O mundo inteiro revela teu ser. Magnífico, maravilhoso amor. Quão grande amor, perfeito amor, pra sempre.
grande amor, perfeito amor, pra sempre. Magnífico, maravilhoso amor, quão grande amor, perfeito amor, pra sempre. Magnífico, maravilhoso amor. Louvamos o teu nome, Senhor Deus. Por tão grande amor derramado em nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida seja pautada como uma resposta, como gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Que bênção, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você percebeu, né, o que você cantou agora. Enquanto cantávamos essa canção, eu ficava refletindo a letra dessa música. Eu vou pedir que coloque a última estrofe, por favor. Unidos com Cristo na morte. Pode colocar, por favor, a última estrofe. Guga, ajuda, por favor, a colocar a última estrofe. Unidos com Cristo na morte, unidos na ressurreição, ninguém poderá separar-nos do teu magnífico, maravilhoso amor. Meus irmãos, as verdades que foram ditas por nós agora, através dessa música, são as coisas, talvez, das mais importantes da nossa vida. Porque é exatamente porque estamos unidos com Cristo, e essa união reflete uma realidade verdadeira, uma realidade que não é alguma coisa que pode ser modificada, ou alguma coisa simplesmente para que você fique animado. Essa música não é uma espécie de encorajamento fútil, mas é porque misteriosamente, o nome dessa doutrina é união mística com Cristo. É por causa do mistério que há na união da igreja com Cristo, que nós estamos unidos na cruz com Cristo, e portanto a morte dele é a nossa morte, como também unidos com ele na ressurreição, portanto a ressurreição dele é a nossa ressurreição, que nós jamais poderemos ser tomados das mãos do Senhor. É por isso que jamais o seu amor poderá ser retirado de nós. Meus irmãos, essas verdades, essa realidade, essa doutrina da união mística da igreja com Cristo, é aquilo que fundamenta toda a nossa existência enquanto igreja. A igreja é exatamente chamada de o corpo de Cristo, porque nossa união com Cristo faz com que nós vivamos essa realidade passada e agora também a realidade presente e futura. Portanto, se é verdade que estávamos com Cristo em sua morte e ressurreição, também será verdade que estamos com Ele agora, e também será verdade que estaremos com Ele em nossa morte física, mas jamais a espiritual. Meus irmãos, essa é a garantia da vida do crente. Essa é a certeza pela qual nós vivemos, existimos. Como é bom cantarmos isso. Como é bom podermos cantar essa verdade. Não é uma doutrina muito comum de ser cantada, vai ser difícil você achar canções nesse sentido, mas louvado seja o Senhor por isso. Quero chamar as crianças para vir aqui à frente. Quero instruí-las na palavra do Senhor. Se eu perguntar aqui para a pessoa da projeção, está tudo diferente aqui, é para ficar assim mesmo? É? Ok. Podem sentar, crianças. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês?
Pode vir, venham cá, fofinhas. Ei, fofinhas, venham cá sentar aqui perto de mim. Vem, senta aqui vocês duas. Muito bem, muito bem. Que coisa boa que eu estou vendo vocês aqui. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Quem lembra da história de Davi e Golias? Levanta a mão. Quem lembra? Vocês não lembram não da história de Davi e Golias? Ah, ok. Porque pelo menos em casa eu estou ensinando, viu? Vocês três aí. Pode baixar a mão. E vocês lembram como foi que Davi encontrou Golias? Deixa eu tentar ver se vocês estão lembrados. Davi, ele era um guerreiro, um soldado assim muito forte. E aí um belo dia ele encontrou Golias e disse assim: eu quero lutar com você porque eu vou mostrar o meu poder para você. Foi assim a história? Não? Não? E como é que foi a história? Quem consegue lembrar para mim? Davi, o que foi que aconteceu? Hã? Ah, Deus usou Davi para derrotar Golias? Ok. Mas Davi era um soldado muito forte? Não? O que Davi fazia? Ah, Davi era um pastor de ovelhas. E aí, um belo dia, ele estava deixando comida para os seus irmãos e ouviu um grito. E o grito dizia mais ou menos assim, era meio assustador. Quem pode lutar contra mim? Hoje mesmo eu vou matar. E o seu Deus será humilhado. Alguma coisa assim. Davi não gostou disso aí. Porque Davi sabia que Deus, dentre os nomes que o Senhor deu para ser chamado, ele é chamado de Adonai Tsevaô. Você sabe o que significa isso? Então, vamos repetir comigo que vocês vão decorar essa frase em hebraico aqui. Adonai, vamos crianças, Adonai, Adonai, Tsevaô. Tsevaô. É meio diferente mesmo. Significa o Senhor dos exércitos. Significa que Deus é um Deus da guerra. Oi. Eu vou contar essa história toda. Então, Davi estava confiado que Deus é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Veja, não é que Deus é um soldadinho para ficar lutando por aí. É que Deus, ele é poderoso. E quando ele instituiu o povo de Israel, Deus ordenou que o seu povo defendesse a sua terra com espada. Agora, podia ser que eles pensassem que realmente seria pela força da espada. E Deus mostrou com Davi que quem realmente luta as batalhas do povo de Deus não é o povo de Deus, é o próprio Deus. E aí vocês lembram o que aconteceu? Davi, ele pegou algumas pedras no riacho, colocou na sua sacolinha, e ele tinha uma funda, uma espécie de estilingue de antigamente. E então ele pegou, presta atenção, ele pegou a pedra e ele, com muita mira, acertou aonde, gente? No braço de Golias, foi isso? Não. Bem na testa de Golias, e Golias caiu desmaiado. E então Deus deu a vitória para o povo de Israel. E a Bíblia fala que Davi disse que o Senhor dos exércitos iria vencer aquela batalha. Agora deixa eu falar para vocês, vocês também são soldados de Deus. Vocês também, como Davi, são chamados para lutar as lutas de Deus. Agora, essas lutas, essas batalhas, não são batalhas contra Golias, um gigante grandão por aí. São batalhas em favor da fé, em favor da palavra de Deus. Vocês sabiam que tem muita gente por aí que quer distorcer, que quer mudar o que Deus diz? Vocês acham que isso está certo? Você mudar o que Deus falou? Diz assim, olha, não, Deus não falou isso, Deus falou outra coisa. Vocês acham que está certo isso? E nós somos chamados
a levantarmos a bandeira da verdade. Fala, Nina. Então tá, então presta bem atenção que você vai saber o que eu vou falar no final. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, seu amigo, ele disse o seguinte: olha, você, Timóteo, tem uma luta muito grande aí. Timóteo tinha um grande desafio. Timóteo era um pastor, gente, como eu sou um pastor, como o pastor Gustavo, como o pastor Rodrigo. Só que a igreja que Timóteo teve que ir lá cuidar era uma igreja muito grande, com milhares e milhares de pessoas que se reuniam em vários lugares de uma cidade muito grande chamada Éfeso. E Timóteo teve um grande desafio, porque na igreja tinha pessoas que distorciam a verdade de Deus. Então Timóteo teve que lutar contra essas pessoas. Ele não teve que dar murro em ninguém, mas ele teve que usar a palavra de Deus para lutar contra elas. Não porque elas somente eram o problema, por causa daquilo que elas diziam era o problema. E Timóteo tinha o desafio de fazer com que essas pessoas se arrependessem do que elas estavam defendendo, porque estava desonrando a Deus. E vocês também podem fazer isso. Sabe como é que a gente faz isso? Aprendendo mais sobre Deus na sua palavra, conhecendo mais a verdade. Quanto mais a gente conhece a verdade, menos a gente vai deixar que a mentira vença. Golias era um mentiroso. Ele dizia que iria vencer o Deus Israel. Davi mostrou para ele que ele não sabia de nada. E hoje vocês também podem mostrar para pessoas que querem defender coisas contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus sempre vence. A palavra de Deus é como uma grande bigorna. Vocês sabem o que é uma bigorna? Bigorna é um objeto de metal, às vezes de pedra, muito grande, que é feito para produzir espadas. E ele tem que ser muito, muito duro, porque o martelo fica batendo na bigorna para fazer uma espada, uma faca, ou o que seja. Mas a palavra de Deus é como uma bigorna inquebrável, que apesar do martelo bater, ela quebra? Não. A palavra de Deus nunca quebra. E vocês podem ter a certeza disso. Confiem naquilo que Deus diz na sua palavra. E ali sempre será a verdade. Tá certo? Vamos fechar os olhos e vamos orar comigo? Senhor, nós te agradecemos pela vida dos nossos filhos, das crianças, ó Deus, que podem conhecer a verdade e testemunhar da verdade. Usa, Senhor, os pequenos para que desde cedo possam denunciar aquilo que está errado em amor e poder, ó Deus, ajudar aqueles que estão no caminho de perdição. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vocês vão voltar para perto do papai e da mamãe e eu vou continuar a falar sobre essas verdades. Vocês podem... Ok, as mamães vão ajudar aí, né? Devagarzinho aí, gente. Ok. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a escritura na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam
a não blasfemar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, rogamos que o Teu Espírito Santo dirija a exposição da Tua palavra, que seja o Senhor mesmo a iluminar os nossos corações e nos dar o devido entendimento daquilo que revelaste a Paulo e entregaste a Timóteo, bem como as igrejas que durante os séculos têm recebido essa exortação. Assim, Senhor, dirige os nossos passos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o movimento de batalha espiritual, como modernamente tem sido conhecido, tem enfatizado questões que nós poderíamos, de uma certa forma, observar problemas, vermos ênfases que não são ênfases bíblicas. Para você que talvez não tenha sido crente nas últimas 2 décadas, especialmente aí a década de 90 e a década de 2001 a 2010, talvez você não saiba o que significa esse tal de movimento de batalha espiritual. Basicamente, esse movimento que começou, claro, lá nos Estados Unidos, ele entendia que para a igreja conseguir vencer as suas lutas neste mundo tenebroso, o qual habitamos, esse mundo quebrado, é necessário que a igreja use certas estratégias militares, e essas estratégias militares seriam uma compreensão da realidade espiritual. A verdade é, diziam eles, que há uma batalha instaurada entre anjos e demônios para o seu coração e para fechar as igrejas, para destruir a igreja. E a igreja precisa entrar nessa batalha por meio de orações, de estratégias de mapeamento espiritual, como eles chamavam ou chamam. Algo mais ou menos o seguinte: você pega aqui uma espécie de mapa da região de Casa Caiada e você descobre certos pontos que chamem a atenção. E a partir disso você infere que existem certas hordas espirituais demoníacas que fortalecem essas áreas do bairro de Casa Caiada e que, portanto, uma vez que nossa igreja está inserida nessa região, nós precisamos especificamente orar para lutar contra esses demônios, porque se assim não fizermos, é como se Deus não estivesse atento a essas questões e estamos dando essa instrução aos anjos que parecem estar um pouco cegos. Afinal de contas, aquilo que nós conseguimos ver, eles não conseguem. É claro que esse movimento, ele tinha como uma força, uma arma espiritual, a intercessão e a expulsão de demônios. Isso ficou muito conhecido, especialmente por causa da televisão, não só pelo próprio movimento de batalha espiritual, mas por outros que, vamos dizer assim, se aproveitaram desse movimento para aqueles exorcismos que ficaram conhecidos pela televisão. O problema, no entanto, meus irmãos, é que esse movimento super enfatiza a ação dos demônios, super enfatiza a presença do diabo, e realmente, se você participou de cultos desse período, dessa época, talvez você tenha visto que muitas vezes a liturgia toda estava voltada muito mais para um diálogo com o diabo do que com Deus. Meus irmãos, isso simplesmente não é a batalha espiritual que nós testemunhamos na Escritura. Isso não significa que não existe uma batalha espiritual. E aqui nesse texto nós visualizamos uma batalha espiritual. A batalha espiritual eu chamo a batalha espiritual no discipulado, que é pelo menos a batalha que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Essa batalha espiritual no discipulado, ela tem como ênfase não uma batalha entre anjos e demônios, mas entre ideias e doutrinas.
as doutrinas da palavra de Deus e as falsas doutrinas pregadas e ensinadas pelos falsos mestres, discipulando pessoas na falsidade e no engano, para que também pratiquem falsidades e enganos. Ao invés de mapeamento espiritual, o que nós encontramos na Escritura é a arma do ensino público e privado das Escrituras. A necessidade de um discipulado e um cuidado para que a doutrina seja ensinada do púlpito, como também lado a lado. E também a disciplina eclesiástica, quando essa arma da palavra é ignorada e falsos mestres, com suas falsas práticas, com pecados e levando pessoas ao pecado, precisam ser exortados e levados a uma disciplina espiritual, mostrando, portanto, aquilo que envolve o problema por detrás das falsas doutrinas, ou a pessoa por detrás das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse final do capítulo 1, continua a exortar Timóteo com respeito aos motivos que levaram Paulo a enviá-lo a Éfeso. Meus irmãos, às vezes nós temos uma visão um tanto quanto pequena do problema que Timóteo estava enfrentando. E como eu disse às crianças, preste bem atenção. Éfeso era uma das maiores cidades do mundo. Consequentemente, a igreja de Éfeso era uma das maiores igrejas do mundo. Não é à toa, portanto, que nós temos uma carta do apóstolo Paulo no cânon direcionada a Éfeso, 2 cartas a Timóteo em Éfeso e pelo menos uma carta pequena de Jesus através de João, por meio de João, lá no livro de Apocalipse. Vocês acham que essa ênfase da presença de Éfeso não é traduzida exatamente por causa da forte presença cristã nessa cidade? Nós não temos, é claro, um número exato do quantitativo de membros, de cristãos naquela cidade. Mas nós podemos inferir, sem muito medo, que se tratava, sem dúvida, de um número de milhares e milhares de cristãos naquela cidade. Quando Paulo manda Timóteo para ali, ele não está mandando Timóteo para uma igrejinha de 150 membros. Paulo está enviando Timóteo para um problema extremamente generalizado, onde havia milhares de cristãos, com pelo menos algumas dezenas de líderes ensinando falsa doutrina. E ali estava um homem, enviado por Paulo, para defender a causa do Evangelho. Para lutar contra pessoas talvez que eram muito mais amadas, porque eram da própria cidade, do que o próprio Timóteo. Percebem o problema que Timóteo teria que enfrentar ao ser enviado por Paulo para combater esses homens? E se você percebeu na exposição do texto que já foi feita no versículo 5, você vai entender o objetivo que Paulo tinha quando enviou Timóteo. Veja o versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo deixa claro por que está enviando Timóteo. E mais uma vez ele lembra a Timóteo isso. Mais uma vez ele recupera essa temática da admoestação, porque a igreja de Éfeso precisava vivenciar uma ortodoxia, isto é, uma doutrina verdadeira, como também uma ortopraxia, isto é, uma prática fiel da fé cristã. Por isso, Timóteo tinha o desafio de
discipular os cristãos, treinar líderes e disciplinar homens e mulheres, serão citadas aqui, que estavam pervertendo a doutrina fiel do Evangelho e conduzindo pessoas para uma prática nefasta contra Deus. Por isso, a tarefa de Timóteo, sem dúvida, era uma batalha, e Paulo chama isso de o bom combate, uma luta do discipulado. Portanto, amados irmãos, quando nós falamos de discipulado, os irmãos precisam entender que nós estamos falando de uma batalha espiritual. E os irmãos entenderam que durante esse ano nós estamos entrando com tudo nessa batalha. Queremos uma igreja viva, que vivencia o discipulado, que respira a ideia de ser discípulo de Cristo e fazer novos discípulos de Cristo. E que isso está penetrado em todas as atividades da igreja. Isso não se dá simplesmente aqui no púlpito, mas em todos os ministérios, em todas as coisas que os irmãos fazem, não só enquanto estão reunidos no domingo, mas durante a semana inteira. É nesse sentido, meus irmãos, que assim como Timóteo, primeiramente, nós também somos chamados para a batalha. Vamos ver o caso de Timóteo. Veja o verso 18. Esta admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Observe, o apóstolo Paulo enviou Timóteo para uma luta. Ele está ciente disso. Ele está ciente que há muita dificuldade, aquilo que Timóteo vai precisar suar a camisa. Há esforço, meus irmãos, há esforço. Há sacrifícios que precisam, portanto, ser compreendidos a partir de um chamado. É por isso, nesse sentido, que Paulo encoraja Timóteo a partir do seu chamado no passado. Ele fala: você lembra que houve profecias lá no passado? Veja, nós não sabemos quais foram as profecias. Nós não temos conteúdo dessas profecias. Nós não sabemos exatamente do que se trataram quando Timóteo foi chamado, e nem sabemos se de fato essa profecia ou essas profecias se referem, vejam, ao momento em que ele foi ordenado, isto é, quando o presbitério, e Paulo vai falar isso em outro momento, impôs as mãos sobre Timóteo. Ele vai dizer que isso também teve profecias. Nós não sabemos se essas profecias se referem ao momento quando Paulo chamou Timóteo para ir a Éfeso. Não temos todos os detalhes do que envolver essa profecia. Isso não nos interessa, porque se interessasse, o Espírito Santo tinha nos entregado. Mas por que, portanto, Paulo lembra isso a Timóteo? Porque Paulo está lembrando a Timóteo que o que ele está fazendo ali em Éfeso não é uma obra humana. Não é uma missão humana. Entenda, o apóstolo Paulo não é o CEO de uma empresa que está enviando um de seus funcionários para abrir uma franquia ou talvez para supervisionar a franquia que já está aberta. Não é isso. Timóteo é um homem chamado por Deus para entrar numa batalha espiritual. Se foi Deus quem chamou, é o Senhor quem luta. E Timóteo precisa lembrar disso. Não é à toa que eu resolvi lembrar a história de Davi e Golias para as crianças. Porque é exatamente isso que Timóteo precisa lembrar. Porque com Deus, meus irmãos, até o combate é um bom combate. Guerras são tragédias. Guerras não são coisas para se tratar como boas.
mas o apóstolo Paulo chama de bom combate. Por que isso é um bom combate? Porque é o bom Deus que está conduzindo a luta. Por isso, nós podemos lembrar do Senhor dos Exércitos. E aí está a minha dificuldade com o movimento de batalha espiritual. Eu me lembro sempre, quando muitas vezes leio, ouço alguma coisa desse pessoal do movimento de batalha espiritual, é que eu me recordo dos filmes de terror. Eu sei que vocês sabem que eu gosto, mas a maioria de vocês eu sei que não gosta. Mas isso é um entretenimento, né? Cada um com o seu. Mas tem uma coisa muito curiosa em filme de terror, especialmente aqueles com demônios. Amo. É o seguinte: 100% desses filmes, lá está um exorcista, pode ser um padre, pode ser um estudioso das artes místicas, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas ele tem uma luta contra os demônios, uma luta geralmente física, né? Uma coisa bem trágica, e simplesmente Deus não aparece em nenhum momento. Já percebeu isso? O personagem, ele geralmente tem um livrinho para falar alguma coisa em latim. E ele vai falando as coisas em latim como se Deus entendesse melhor em latim, ou como se os demônios fossem mais convencidos porque o cara sabe ler em latim. Coitados. E aí o cara está lendo aquilo ali e tentando obter forças a partir daquele objeto que ele usa. Talvez uma água benta, uma coisa do tipo. E vocês acham que eu estou falando coisa bizarra, né? Mas eu consigo fazer uma transposição de tudo o que eu estou dizendo para vocês dentro do movimento de batalha espiritual. Eu vou contar só uma história porque isso ajuda vocês a entenderem a loucura que é isso. E porque o movimento, o discipulado de fato é uma batalha espiritual e nós devemos confiar no Senhor. Há muitos anos atrás eu estava num congresso e era no Geraldão. O Geraldão antes da reforma, era no calor mesmo. E lá eu estava com alguns amigos, etc. E lá pelas tantas chegou um pastor. Eu me recordo bem, ele estava com um jacaré inflável. E ele dizia o seguinte, que havia uma entidade específica que precisava ser destronada em Recife. Porque quando os portugueses e brasileiros expulsaram os holandeses das terras pernambucanas, e esses holandeses, pelo menos os judeus, portugueses e holandeses que estavam presentes nessa comitiva, ele não sabia disso, mas aí é outra história. Foram posteriormente para a ilha de Manhattan e ali fundaram a Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York. Levaram com eles a riqueza do Brasil. Presta atenção. E essa entidade especificamente, ela é com um formato de jacaré. Aí estava o jacaré inflável. E que precisava, naquele momento, que a igreja estivesse reunida ali para quebrar as forças daquela entidade e recuperar o tesouro que fora levado para o Brasil, do Brasil, e agora de volta para o Brasil. E aí, no meio daquela oração, e você sabe como é, né? Aquela oração que todo mundo ora e ninguém entende o que está acontecendo. Um parêntese, meus irmãos. Deixa eu olhar a hora aqui. Os meus parênteses precisam me segurar, né? Meus irmãos, por que quando um irmão, uma pessoa, está orando, as outras ouvem e não ficam orando juntos? Vocês sabem por quê? Vou explicar para vocês. Porque oração em conjunto só pode acontecer se eu ouvir o que você está orando. Se não é individual. E se é individual, fica em casa. Mas voltemos. E lá estava rolando aquela oração. De repente o cara cai. Eu vou ter que fazer uma
dramatização. Não está tendo transmissão e na hora de colocar no YouTube vocês cortam, tá bom, gente? E no meio daquela oração, o cara fez o seguinte. E caiu no chão. E aí eu lembro que alguém pegou o microfone e foi explicar o que aconteceu. Teve alguém que durante aquela oração deu uma brecha no canto direito do Geraldão. E por causa disso, uma seta de demônio bateu nele e ele caiu. Meus irmãos, o exorcismo de Emily Rose é mais legal. É até mais realístico. Qual o problema disso, meus irmãos? Porque isso minimiza e ridiculariza Deus. Percebe a seriedade? É Deus quem está sendo zombado. Quando esse tipo de teatro está sendo feito, chamando batalha espiritual. Mas existe batalha espiritual. E a batalha espiritual, meus irmãos, ela é boa, porque é Deus quem está conduzindo o discipulado no Senhor, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Adonai Tsevaô, o Senhor dos exércitos. Ele não está escondido, não. Ele não é um fracote que está aprisionado, enquanto o pau está comendo no centro, ele não pode fazer nada. O Senhor nem precisa de nós. Amados, se o Senhor quisesse, Ele simplesmente faria com que todos nós agora fôssemos iluminados, discipulados por toda a doutrina. Mas Ele não quis fazer assim. Aprove o Senhor usar sua igreja. Aí está o ponto que Paulo deseja que Timóteo entenda. Que aquele que chamou é aquele que capacita. Porque o que Timóteo está fazendo é o bom combate, é a obra de Deus. Amados irmãos, o discipulado envolve sofrimento. O discipulado envolve luta. Mas o discipulado está fundamentado na confiança do poder de Deus, e não no nosso poder, e não na nossa capacidade de mapear estratégias, mas sim no poder do Senhor, porque do Senhor é a guerra. E a guerra espiritual que nós vivenciamos aqui, e que inclusive agora, nessas últimas 2 semanas agora, vamos estar batalhando de forma terrível, porque a maldade, a perversidade torna-se pública nessas ruas de nossa cidade. Enquanto demônios são cultuados por meio de louvores que se externalizam com canções e atos, nós, enquanto igreja, precisamos nos manter firmes, confiados no Senhor. Mas essa batalha não é só agora. Não é só agora que as coisas estão acontecendo. Essa batalha, meus irmãos, se dá a todo momento e você precisa entender o seu chamado. Paulo lembra a Timóteo do chamado dele. E você, lembra do seu? Lembra de quando o Senhor te tirou do lamaçal do pecado? Lembra quando o Senhor transformou o teu coração para servi-lo? Foi o Senhor quem te tirou com mão forte do engano da idolatria, para servi-lo. Por isso, meus irmãos, nessa manhã nós somos encorajados a vivenciar essa batalha, lutar contra os falsos mestres, lutar contra as falsas doutrinas, porque cremos que essa batalha é do Senhor, e nós estamos nela.
E, portanto, quais são essas armas que precisamos para essa luta do discipulado? Como eu já mencionei, são duas: a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia está aqui quando ele fala no versículo 19, mantendo a fé. Amados, a palavra fé no Novo Testamento pode significar muitas coisas. Ela, por exemplo, pode significar o meio pelo qual nós nos apreendemos da salvação. Efésios, o apóstolo Paulo diz isso. Nós somos salvos por meio da graça pela fé. Pela fé somente. Mas aqui, o que Paulo deseja nos falar não é exatamente a fé em termos de salvação, mas a fé em termos de depositário doutrinário. Ele vai fazer essa mesma ideia, ele vai trazer essa mesma ideia em 2 Timóteo, portanto na outra carta, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Veja lá o texto para que você entenda por que eu estou falando isso. 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé, isto é, em sua doutrina. Então, quando o apóstolo Paulo diz que é necessário que Timóteo, e portanto nós também, estejamos firmes, mantendo a fé, é que diante do vendaval de doutrinas e opiniões que surgem em nosso meio, e hoje, por conta da velocidade da internet, essas coisas, elas com uma velocidade absurda são compartilhadas e elas alcançam multidões de pessoas muito rapidamente. Mas Paulo deseja que nós estejamos firmes nas doutrinas reveladas nas Escrituras Sagradas, resistindo àquilo que foi entregue aos santos desde os primórdios. Desde os primórdios. Quando a Reforma Protestante aconteceu no início do século XVI, foi exatamente essa luta que o nosso irmão Lutero tomou para si. A consciência profunda de que era necessário voltar às doutrinas da palavra de Deus, que haviam sido perdidas na história da igreja, e que e muitos, já, inclusive a maioria, inclusive o Papa, haviam abandonado. Amados irmãos, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você compartilha. Cuidado. Porque falsos mestres se levantam a todo momento para distorcer a palavra de Deus. E eles não estarão com uma plaquinha grande dizendo perigo. Esse conteúdo é constituído por um falso mestre. Não haverá essa plaquinha. É você, diante de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, conhecendo mais e mais do Senhor, da sua palavra, que precisa estar firme. É claro que para os líderes, e Timóteo como um líder, ele tinha uma tarefa agora maior, porque ele não somente precisava se manter na fé, mas ele precisava ensinar isso como uma arma, como uma espada que é usada para combater a falsa doutrina. Não é à toa, meus irmãos, que nós aqui, da igreja de Casacaiada, sempre procuramos mostrar aos irmãos, enquanto estamos falando da verdade, às vezes alguns exemplos das mentiras que correm os corredores do mundo evangélico. Mas a criatividade humana é quase que nem a zoeira.
não tem fim. Porém, e por isso, na verdade, nós não conseguimos dar conta de tudo. Mas da verdade a gente dá. Daquilo que o ensino puro e simples da palavra de Deus realmente revela, nós podemos ensinar e dizer. Mas, amados, uma coisa estará relacionada à outra. Se eu creio mal, pratico mal. É claro que há uma área cinzenta em que, de alguma forma, pela graça do Senhor, algumas pessoas com entendimento equivocado ainda conseguem viver de forma, um tanto quanto esquizofrênica, correto. E às vezes o contrário também. Isso é pior. É você ter você ter um entendimento correto e viver hipocritamente. E é exatamente isso que Paulo diz na sequência. Versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Preste atenção. Porque alguns, tendo rejeitado, não foi a fé, observe a ordem do texto. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, isto é, a prática, vieram a naufragar na doutrina. Meus irmãos, como a Bíblia ela é atual e verdadeira. Eu desconheço, e eu, na minha caminhada, já vi muita coisa. Sei que muitos irmãos já viram mais que eu, mas não vamos discutir isso. Eu desconheço pessoas que, primeiro, racionalmente, disseram: não, essa doutrina está equivocada, portanto vou praticar outra coisa. A ordem é essa mesmo. Foi ensinado de um jeito, caminhava de um jeito, aconteceu alguma coisa. O divórcio, talvez. Dá um exemplo. O divórcio. Quantos casos de pastores que eu já vi, que depois de um divórcio, naufragaram na fé? Talvez, inclusive, seja o caso de Himeneu e Alexandre aqui. Isto é, para tentar justificar a manutenção do seu cargo, para tentar justificar a sua posição, por causa das coisas que aconteceram com ele, ele distorce. Aí escreve livro, prega, começa a ensinar tudo diferente do que ensinava antes. Eu consigo pensar em uns 3 ou 4 nomes aqui. Não vou citar porque, enfim, não precisa. Mas Paulo diz: mantenha a boa consciência. A união entre uma boa doutrina e uma boa prática é a saúde da igreja, meus irmãos. Prestem bem atenção nisso. Nós não podemos ter uma sem a outra, porque isso não serve. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, irmão de Jesus, é exatamente para nos alertar sobre isso. A fé sem obras é o que, meus irmãos? Morta. A fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo lá é o que Paulo está dizendo aqui. Há uma relação entre essas duas verdades. Entre crer na verdade e viver na verdade. Meus irmãos, a luta de Timóteo é a nossa luta, é a luta da igreja de Casacaiada. É todo dia que precisamos nos levantar e pedir a Deus: Senhor, mantenha meus olhos abertos para que eu consiga enxergar a verdade que o Senhor revela na Tua palavra. Também mantém, Senhor, meu coração puro, para que eu viva com fidelidade a essa palavra, que haja de fato uma harmonia e não uma hipocrisia na minha vida, onde aquilo que eu digo não é aquilo que eu faço. E por isso, diz Paulo, muitos naufragaram. Muitos
naufragaram. Ele vai citar 2. Por isso que eu falei, eram uma dezena de pessoas. Paulo cita 2, talvez os piores. Talvez aqueles que estavam fazendo a coisa de forma mais contumaz, e que depois, inclusive, ele vai dizer como que ele agiu com essas pessoas. A boa doutrina precisa nos conduzir a uma boa prática. Meus irmãos, prestem atenção nisso. É por isso que o discipulado não pode ser simplesmente um treino intelectual. Ainda que também o seja. Mas o discipulado é viver junto, é caminhar junto. Envolve presença. Envolve ver como as coisas acontecem na prática. Na prática. Por fim, Paulo nos mostra aqui no versículo 20, os inimigos da batalha. Esses inimigos, é claro, meus irmãos, precisamos entender, envolvem aqueles que estão pervertendo o evangelho, mas o seu Senhor também. Veja o versículo 20. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Esses que praticaram a fé com hipocrisia, rejeitaram a boa consciência e se entregaram a uma heteropraxia e, portanto, a uma heterodoxia, blasfemando contra o Senhor, é o termo que ele usa. Blasfêmia. Falsas doutrinas não são apenas equívocos, meus irmãos. É claro que existem pesos, mas desvirtuar a igreja, ensinar a igreja de modo errado é algo muito sério. E esses homens são citados por Paulo e tiveram seus nomes aqui eternizados como inimigos do evangelho. Nós não sabemos absolutamente nada sobre eles. Nada. Aparentemente Paulo cita de novo Himeneu na segunda carta, mas como eram nomes comuns, Himeneu, que diz respeito a Imen, que era um deus, uma deusa da época, como também Alexandre, que nós não sabemos do que se trata, de quem se trata, 2 nomes comuns da época, extremamente comuns, serviam a Satanás, desvirtuando a igreja. E Paulo diz, entreguei. Essa expressão, entreguei a Satanás, que Paulo tem utilizado aqui, usa em outros momentos, significa a disciplina. Significa essa arma da igreja contra a falsa prática e a falsa doutrina. A arma da igreja de cuidado com a pureza da própria igreja, como também de cuidado com aquela pessoa, porque observe o objetivo dessa batalha contra Himeneu e Alexandre. Não era destruí-los. Veja o finalzinho aí. Paulo poderia ter dito, a fim de matá-los, a fim de destruí-los. Mas ele não diz isso. A fim de que aprendam. A fim de que aprendam. A fim de que sejam ensinados a não viver assim mais. A disciplina eclesiástica, quando feita de modo bíblico, ela tem como objetivo o amor. Voltamos lá para o verso 5. O versículo 5, Paulo diz isso. É o amor que procede de um coração puro. Portanto, a disciplina não tem como objetivo simplesmente tirar essa pessoa que tem vivido e defendido coisas contra Deus, mas antes fazê-la perceber pela dor, porque Paulo diz que eles são castigados. Aí a gente não sabe exatamente o que significa. Por exemplo, um dos comentaristas que eu utilizei para o sermão, Hendrickson, ele diz o seguinte, que assim como Paulo tinha o dom de cura, ele poderia também ter um dom da doença.
Pode ser. Não sei. Então talvez Paulo tenha lançado sobre eles alguma doença para que enfermos se curvassem diante do Senhor. O texto não nos dá muitos elementos para isso. Possível? É, possível. Mas o ponto, sem dúvida, é que Deus, por meio da igreja, está disciplinando esses homens e entregando-os, ou pelo menos deixando-os perceber, reconhecerem a quem estão servindo quando sobem num púlpito ou quando estão reunidos em um pequeno grupo ou coisa do tipo e ensinam à igreja aquilo que não convém. Ou vivem numa prática que não convém. Portanto, amados irmãos, discipulado envolve batalha. Discipulado é luta. Mas é luta com Cristo. É lutar com Cristo e por Cristo. Isto é ser guiado pelo nosso capitão, o nosso general. Dava até para cantar aquela música de Demar, né? Mas eu não pedi para os meninos, não vai rolar não. Confiados nele, confiados em sua palavra, certos da ação do Espírito Santo pelo ensino da palavra, certos da ação do Espírito Santo pela disciplina, certos do nosso chamado para lutar. Que o Senhor conduza a nossa igreja para lutar a batalha do discipulado. Não confiados em nossas forças, mas confiados no poder do Senhor, no poder do Espírito, no poder da sua palavra em nossos corações e daqueles a quem o Senhor tem nos dado para continuar a caminhada cristã. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que nos admoesta, como fizeste com teu servo Timóteo por meio de Paulo, fazes também agora pelo teu Espírito a nós nessa manhã. Assim, Senhor, faz-nos entrar nessa batalha espiritual confiados em Cristo, confiados em nosso general, confiados, ó Deus, que é Ele quem conduz essa batalha, é Ele quem conduz, ó Deus, essa luta, e tem usado-nos como instrumentos nas mãos, para que possamos, ó Deus, desenvolver a fé de irmãos, ensiná-los as doutrinas e a prática com fidelidade a Ti, Senhor. Conduz nossa igreja nessa forma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, respondermos, confessando ao próprio Deus que Ele é o fundamento da nossa fé, que Cristo Jesus, que o Evangelho gracioso e salvador de Cristo é a base da nossa fé. Que nesse momento possamos também ter um momento de ofertório, de dízimos e ofertas. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna já
Amado Deus, nós te louvamos que nessa manhã podemos te louvar e bendizer, cultuar o teu santo nome aqui em comunhão com os irmãos. Te louvamos pela tua palavra pregada e rogamos que o Senhor continue a aplicá-la em nossos corações durante este dia de descanso, bem como durante essa semana. Esteja, Senhor, com os teus servos agora, aqueles que ficam conosco para o seminário de verão, na instrução da tua palavra, com o tema do discipulado, bem como aqueles que por algum motivo precisam se ausentar, estejam com eles agora em sua rota para a casa ou os seus destinos. E assim, Senhor, abençoa-nos mediante a tua santa vontade, a tua santa graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês, discipuladores de Cristo, para que possam discipular, enviados pelo próprio Deus, a todos, hoje e sempre. Amém. Amados, podem sentar, apenas alguns minutos para os avisos que nós temos importantes, e depois nós vamos ter nosso momento de classe única com o seminário de verão. Aqueles que estão com seus filhos também temos aula com o Micria, tá bom? Por conta de ajustes no ar-condicionado aqui na lateral, nós estamos sem ar-condicionado funcionando aqui no salão, né, que chamamos de salão da cantina. Mas os irmãos, claro, podem utilizar, mas acho que está mais quente ali, né? Eu não sei como é que está a situação, mas deve estar quente. Então, apenas esse domingo estaremos com essa questão. Esperamos que domingo que vem, quer dizer, no domingo seguinte, porque eu vou explicar o próximo aviso, nós tenhamos a normalidade. Amados, o conselho desta igreja esteve discutindo, né, qual seria a melhor saída diante da situação que nos encontramos, de ruas fechadas, toda a situação de violência que vem acompanhada com o carnaval. E entendemos que o melhor para a igreja seria que os irmãos estivessem, aqueles que vão ficar na cidade, em seus lares ou se reúnam em pequenos grupos, em grupos juntar famílias, no domingo que vem. Então, no domingo que vem, preste bem atenção, nós não teremos culto aqui, mas teremos culto. Preste atenção. O culto ao Senhor não está restrito a um lugar. E o dia do Senhor não é o domingo de carnaval. O dia do Senhor é do Senhor. E, portanto, por ser do Senhor, requer que onde quer que os irmãos estejam, em casa, em viagem, os irmãos estejam reunidos para adorar o Senhor. Isso pode ser feito em família, isso pode ser feito com famílias reunidas de nossa igreja ou de outras igrejas. Se você mora próximo a uma igreja fiel e que você sabe que vai ter culto lá, você pode se direcionar àqueles irmãos e se reunir também com eles, ou talvez em uma viagem que você esteja. Mas os irmãos não estão autorizados a queimar o dia do Senhor, tá certo? Isso não cabe a mim, inclusive, é do Senhor, portanto é dele. E por ser dele, nós devemos adorá-lo. Como faremos isso? Então, durante a semana eu vou preparar um roteiro de culto doméstico e vamos enviar para os grupos de WhatsApp da igreja, também para o aplicativo. Os irmãos baixem o aplicativo de nossa igreja aí no Android. O iOS ainda não foi liberado. Eu já falei com os irmãos lá, eles continuam na luta para conseguir. Mas se você baixar, deixa eu corrigir o que eu falei. Você consegue baixar nosso aplicativo pelo iOS, sim. Ele só não vai ter a nossa logo, mas ele está lá. O nome do aplicativo é Eclésia, com K. E-K-L-E-C-I-A. Não, S-I. S-I-A. Eclésia. S-I-A. E você, se você tiver Android no seu celular, seu aparelho for Android, você pode baixar IP Casacaiada e você vai achar.
tá bom? IP Casa Caiada para Android, Eclésia para iOS. Se você tem alguma dúvida, não conseguiu fazer o login, você vai procurar o nosso presbítero André. André, levante sua mão aí para os irmãos conhecerem, você que é novo aqui na igreja. Então, os irmãos procurem o presbítero André e ele vai explicar, tintim por tintim, como é que você vai fazer isso aí. Fazia tempo que eu não falava tintim por tintim. Foi bom agora, lembrei. Então, meus irmãos, domingo que vem nós teremos culto, mas não será aqui. Será com a igreja espalhada, onde quer que você esteja, usando o roteiro de culto ou uma outra coisa que você... mas não deixe de cultuar o Senhor, tá certo? Mantenha firme isso aí. Tanto pela manhã quanto à noite. Hoje teremos culto à noite normal e, passando esse feriado, nós voltaremos à normalidade dos nossos cultos, 9 horas, escola dominical e culto vespertino. Porém, no último domingo de fevereiro, nós teremos uma atividade especial. Após o culto, nós teremos Assembleia Geral Ordinária. Essa assembleia é prevista em nossa Constituição da igreja. Ela é para a apresentação do orçamento realizado no ano passado e do orçamento previsto para esse ano. A igreja precisa tomar conhecimento disso, que o conselho tem administrado. Isso faz parte da lisura com que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende a sua administração. Então, todos os membros desta igreja estão convocados para a Assembleia. Ela não tem quórum mínimo, portanto, ela vai acontecer com 1 ou 300. No caso, 500, né? Com o número máximo ou o número mínimo. Mas todos os irmãos estão convocados para estar aqui no culto e, na sequência, na Assembleia. Ela vai durar pouco tempo, nós queremos ter uma assembleia aí de por volta de 30 minutos. E nos outros 25, 30 minutos, nós teremos a possibilidade dos irmãos para se inscreverem em nossas classes de EDV. A Escola de Desenvolvimento de Vida, que é o nome que nós damos para a escola dominical. E você vai poder escolher entre 4 classes. Domingo que vem, né, o outro, eu vou explicar cada classe e os irmãos vão entender. Mas serão 4 classes de de um semestre. Então, vocês vão escolher as 4 classes para estudar durante 2 anos. Além dessas 4 classes, nós temos 2 que vão durar o ano inteiro. Aquela para novos membros, chamada Fundamentos, que eu sou o professor, juntamente com o presbítero Paulo e o irmão Arthur. E a outra classe, que não é bem uma classe, mas termina sendo porque se compõe dentro do nosso mesmo horário, é o nosso Unidade Total, que os irmãos que são casados, que não fizeram ainda, podem fazer suas inscrições através do link disponibilizado em nossos grupos de WhatsApp. Eu não estou vendo o irmão Silvio aqui, mas o irmão Heraldo está aqui, aniversariando, inclusive, né, irmão Heraldo? Depois os irmãos vão lá, falam com ele, perguntam sobre a Unidade Total e já dão aquele abraço apertado de feliz aniversário pelos 35 anos do irmão Heraldo. Oi? Da junta. Olha, foi ele, viu? Foi ele. Muito bem, meus irmãos. Eu não sei se temos mais aviso, temos sim. A igreja também está convocada para, na sexta-feira, 24 de fevereiro, às 19h30, nos reunirmos na Igreja Presbiteriana de Rio Doce, que fica em Rio Doce, né, ali na rua Avenida Tiradentes, número 75. Rodrigo, é isso? Avenida Tiradentes, número 75. Anote aí. O culto será às 19h30. Será o culto do nosso presbitério, reunião de abertura do nosso presbitério. E teremos, na ocasião, um dos nossos ex-pastores, o reverendo Joselito Gomes. Bom, eu acho que eram esses avisos que eu tinha que dar. Temos mais algum aí? Perfeito, eu esqueci. Perfeito. 2 avisos que eu tinha me esquecido. No domingo da Assembleia Geral, o último domingo desse mês, nós também teremos ceia, que não acontecerá no próximo domingo,
pelos motivos que os irmãos já sabem. E a segunda coisa é que, juntamente com as inscrições para as classes de EDV, os irmãos também terão o privilégio de conhecer um pouco mais sobre os diversos ministérios de nossa igreja, isto é, os ambientes de serviço de nossa igreja, bem como poderão se inscrever para atuar nesses ministérios. É claro que certos ministérios que precisem de aptidões mais específicas, por exemplo, o de música, não basta apenas você colocar o seu nome, não é, reverendo Gustavo? Precisa que, mais que o nome, precisa demonstrar aptidões musicais, né? Não tem jeito, meus irmãos. Então, aí porque às vezes você se sentiu chamado, mas aí, na verdade, não foi bem isso, né? Não foi o Espírito Santo. Acontece muito, né? Então, o pessoal aqui está dizendo que está testemunhando que isso acontece mesmo, tá bom? Irmãos, eu acho que eram esses avisos que eu tinha que dar. Nós vamos ter 5 minutos de intervalo e voltamos aqui em 5 minutos para termos a nossa EDV sobre o último encontro nosso sobre discipulado para o seminário de verão, a treliça e a videira, capítulo 8 e capítulo 9, tá bom? Aqueles que nos visitam, nós estendemos as mãos, o abraço. Eu esqueci de falar quem nos visitava pela primeira vez, mas recebam o nosso abraço, nosso carinho. Se vierem à noite, ganham um presente, viu? Se vierem à noite, ganham um presente. Quem nos visitou, porque eu esqueci de falar. Deus abençoe, queridos.